Cada livro tem a sua história. Um livro, uma história. Um programa com Lidwin Borba às sextas-feiras aqui na Azor Mais. Hoje vamos falar sobre a história de São Mateus da Calheta, um livro que foi pensado em 2004, acabou por ser lançado em 2008. É a história da freguesia de São Mateus, da minha freguesia natal, e que teve a colaboração da Junta de Freguesia de São Mateus com a edição da Blue Edições. O livro está dividido em 11 capítulos. O primeiro capítulo tem uma cronologia e história, onde traça alguma breve história sobre a história de São Mateus, digamos assim, para sublinhar. Inclui uma cronologia de datas relacionadas com a freguesia e depois tem a freguesia vista por vários prismas, no mundo, no país, nos Açores, na própria Terceira, e foram tratados os textos de vários historiadores que se debruçaram sobre a freguesia de São Mateus ao longo de séculos, digamos assim. O segundo capítulo inclui a geografia, comunicações e infraestruturas. Na geografia temos a geografia da freguesia, uma freguesia pequena com 6,2 km de área, fica no litoral sul da Ilha Terceira e também nesta parte da geografia é tratado o nome da freguesia, ou seja, a origem do nome, como é que foi tratado ao longo dos anos, São Mateus da Calheta, e porquê o São Mateus da Calheta. Em tempos também houve alguém que lhe chamou São Mateus da Prainha. Depois há uma série de coisas tratadas neste capítulo, nomeadamente os caminhos, ruas, canadas, travessas, becos e atalhos. São vários os caminhos, são várias as ruas, as canadas são imensas e também foram tratados os atalhos que em tempos eram muito usados pela nossa gente para encurtar caminhos, atendendo que muitas vezes se faziam muitas das viagens a pé, de lado para lado, e um atalho, se encurtecia esse caminho, se encurtecia esse percurso, valia sempre a pena. São Mateus também tem travessas, tem becos, e tem urbanizações, principalmente nos últimos anos as urbanizações em São Mateus foram várias. Eu incluí aqui na esteira de São Mateus pelo menos 15 urbanizações existentes na freguesia de São Mateus. Depois, dentro deste capítulo ainda há lugares e sítios, o Largo da Igreja, o Bravio, o Pico de Marães, que é um dos picos muito conhecidos aqui nesta zona, o Porto, o Terreiro, a Igreja Velha, o cemitério, a Canada de Belém e outros lugares como a Terra de Pão, o Cantinho, Terra Alta e Biscoitinho. Em comunicações inclui a parte do correio e do telefone, onde se foi investigar como é que apareceram os primeiros telefones ou quando, como é que nasceu a chegada do correio à freguesia de São Mateus. Depois disso há aqui uma parte, um subcapítulo da comunicação social, onde a freguesia ao longo dos anos teve alguns títulos de jornais locais que desenvolveram a atividade aqui na freguesia e uma atividade de informação muito importante, nomeadamente os jornais de igreja, os jornais da Junta de Freguesia, dos Marítimos de São Mateus, uma equipa de futebol, enfim. Depois disso também há aqui um subcapítulo das infraestruturas, onde são tratadas as águas, as antenas, a TV Cabo, quando é que chegou cá, faróis, São Mateus também tem, saneamento básico, energia elétrica, as urbanas começaram a vir a São Mateus e quando, a Junta de Freguesia e o seu edifício e outros edifícios. No capítulo 3 é tratada a demografia da freguesia e aqui tem alguns dados interessantes, como é que a freguesia foi evoluindo ao longo dos anos. São tratados também os dados da habitação, da imigração, a escravatura, que também existiu em São Mateus, e alguns hebraicos ou judeus, como assim eram chamados. No caso da demografia, estes dados demográficos deu para perceber que na costa de São Mateus, no chamado Caminho Velho, que vai do Terreiro
ao Negrito, e existiam 32 pessoas antes do temporal de 1895, que foi um temporal muito forte que passou aqui na Ilha Terceira, não só, um ciclone dos maiores que se tem registro, e que na zona de São Mateus afetou muito toda a zona litoral, que vai do Terreiro de São Mateus ao Negrito. Aquela zona, como disse, chegaram a existir ali mais de uma dúzia de habitações, com mais de 30 pessoas ali a viverem, e após esse temporal restou 2 famílias naquela zona, porque o temporal danificou seriamente as habitações ali. Um quarto capítulo também é tratado no livro e tem a ver com as atividades económicas, onde se dá alguns dados relacionados com a agricultura, as pescas, a indústria, o comércio, as artes e ofícios, o artesanato também tem o seu tratamento, o turismo e vendedores ambulantes. Os vendedores ambulantes era uma atividade muito importante há uns anos atrás, nomeadamente os leiteiros, padeiros, os vendedores de peixe. Havia vendedores de areia, que é uma coisa que hoje não se mete na cabeça a ninguém, mas havia gente que ia vender areia. E vender areia para quê? Areia de mar, para as pessoas colocarem nos sobrados das suas casas como forma de proteger os sobrados. Era assim, eu cheguei a apanhar isso, cheguei a ver pessoas que colocavam areia sobre o sobrado para proteger esse sobrado. É um contrassenso, porque a gente quer o sobrado limpo e parece que a areia vai sujar. Não, a areia acaba por dar uma certa proteção e as pessoas usavam-na sobre, portanto, os sobrados. Depois tem aqui também, nesse capítulo de outros, tem a farmácia, a Caixa da Misericórdia, que são estabelecimentos que vieram para São Mateus nos anos mais recentes. Quanto ao capítulo número 5, é o capítulo do património, e aqui temos os fortes, temos as quintas, as igrejas, temos ermidas, temos impérios, temos as casas antigas, os chafarizes e arquinhas, os museus e nichos religiosos. Quanto aos fortes, estamos a falar em 8 fortes que a freguesia de São Mateus tem, uns ainda de pé, outros não, outros tratados, outros menos bem tratados, mas ao todo eram 8 na freguesia de São Mateus. Outra parte do capítulo 5 são as quintas de São Mateus são 23 no seu total, uma parte delas nasceram com um povoamento praticamente, é à volta do século XVI, implantam-se várias em São Mateus e depois no século XIX nascem mais algumas com o apogeu da Revolução Liberal, depois de 1820, 1830, nessa década, esse século, o século XIX, que vem de 1800 a 1900, ou pronto, de 1800 a 2000, há uma evolução muito grande, muito semelhante ao do pós-25 de Abril. Há uma série de indústrias para a época que se instalam, há quintas, há um desenvolvimento como nunca tinha sido visto até ali. A própria água canalizada é nesses anos que aparece em grande número, portanto, pelas freguesias da nossa ilha. As igrejas, temos a paróquia em si, que ao longo dos anos foi de igreja em igreja, digamos assim. Começou a paróquia por ser na Ermida da Luz, na Canada da Luz, é a primeira paróquia aí estabelecida. Depois funciona na Igreja Velha, que ainda está de pé, mas que havia um edifício antes deste, chamada Igreja Primitiva. Esta Igreja Velha é cerca de 1700, a construção dela começou antes de 1700, mas antes dessa havia uma outra igreja ali, a Igreja Paroquial, que eu chamo a Igreja Primitiva. A Igreja Velha, como já disse, foi construída por volta de 1700 e é essa que fica até ao grande temporal que falei há bocado, de 1895, como a igreja da freguesia.
A igreja era pequena para a freguesia e já antes do temporal, algumas cabeças da freguesia começaram a pensar em ter uma outra igreja maior, e é antes dessa data que nasce a ideia de se construir esta igreja que São Mateus tem agora, é chamada Igreja Nova, que foi inaugurada no dia de Bodo de 1911, depois de 16 anos de construção e de muita turbulência e de muito sacrifício e de muita exigência ao povo para que aquele edifício fosse erguido. O edifício que mais tarde o Vitorino Nemésio chamou a Basílica de São Mateus. Foi ele que lhe deu esse nome. Mas temos ermidas, impérios. Os impérios são dois, apesar de haver várias festas. É o Império do Cantinho e o Império do Terreiro de São Mateus. O Porto de São Mateus faz uma festa, mas não tem um império, não é uma festa de Espírito Santo, é uma festa de Santo António. Temos, como dizia, dois impérios em São Mateus, o do Terreiro e do Cantinho. O do Cantinho faz a sua festa no segundo bode, o do Terreiro faz no primeiro com os homens da terra e no segundo bode com os homens do mar. Depois há uma série de casas antigas que se optou por ficassem aqui registradas no livro, que ao longo dos anos também foram desaparecendo com o desenvolvimento que se vai dando a nível da construção. Os chafarizes e as arquinhas foram, de certa maneira, tratados, porque foi uma atividade muito importante para a nossa gente, a subsistência, a água é fundamental para a vida e isso tiveram também muita importância. Temos alguns núcleos museológicos em São Mateus, como ligado aos baleeiros, o núcleo museológico do Negrito e alguns nichos religiosos também em número de 6 espalhados, portanto, pela freguesia. O capítulo 6 trata a cultura, trata as festas que se realizam em São Mateus e que são em número de 13, danças e bailins, teatros, cantadores e artistas, onde inclui os improvisadores, os tocadores, artistas, portanto, os capinhas, pastores, focados, e aqui há também um subcapítulo Gente Nossa. Gente Nossa é um género de filósofos da rua, gente que tem, ao longo dos anos, tido alguma atividade engraçada e inteligente e que ficaram aqui registrados. Temos também algum registro de escritores, poetas e pintores, tradições, como as fogueiras de São João, as crenças, as fatias, as matanças, os foliões, a justiça da noite, que também existiu em São Mateus, e os maios, que costumam aparecer no dia 1 de maio, em número grande, pela freguesia de São Mateus. Festas religiosas, também tem aqui, as festas religiosas também estão aqui catalogadas. O capítulo 7 trata das coletividades e as associações, nomeadamente a Casa de Povo, a Filharmónica que existiu, o Materno Infantil, os clubes desportivos. Os clubes desportivos são uma série deles, mais de 20 ao longo da história de São Mateus. Uns existem, outros já não existem, mas tiveram uma grande importância social na freguesia. Associações religiosas também, como os grupos corais, as comissões administrativas da Igreja, a Conferência São Vicente de Paula e outras. A nível do ensino, também está estudado o ensino, como é que nasceu na freguesia, em que condições e as formas como se foi desenvolvendo ao longo dos anos. O capítulo 9 trata das eleições e forças políticas, principalmente depois de 25 de Abril, e tem um resumo dessas forças políticas que existiram e existem em São Mateus e os resultados das eleições ao longo dos anos. O capítulo 10 trata de catástrofes e tragédias, e aqui temos os registros de temporais, de terremotos, maremotos e erupções, incêndios, suicídios e homicídios, mortos e condenados, doenças, fomes e calamidades, acidentes. É uma série de coisas relativamente interessantes, se assim se pode chamar, ou com informação nestas áreas. Depois, o último capítulo, o capítulo 11, ou 11º, é o capítulo das curiosidades. E pronto, as curiosidades têm sempre alguma graça e têm aqui algumas para vermos. Gostava só de dizer como é que este livro nasceu. A ideia nasceu de uma conversa minha
com o José Gaspar Rosa de Lima, hoje o vice-presidente da Câmara de Angra, o meu amigo, que nessa altura era presidente da Junta de Freguesia de São Mateus, e eu coloquei-lhe a questão, que tinha uma ideia de fazer qualquer coisa sobre a história da Freguesia de São Mateus. Ele achou a ideia interessante e referiu que já há algum tempo que tinha pensado fazer, nomeadamente, a recolha de fotografias antigas que existiam e existem sobre a freguesia e compilhar isso em livros associados a uma história da freguesia. Foi o ponto de partida. Comecei a juntar informação, foram mais de 4 anos de informação, foram mais de 200 pessoas com quem falei, os arquivos da Biblioteca Paulo Milheiros, o que pude, o cartório paroquial de São Mateus também foi consultado em todos os aspectos que for necessário. Também recolhi informação nas finanças sobre os prédios da freguesia, no registro predial sobre o registro de prédios e o registro de sociedades, ou seja, no registro comercial, que faz parte também do registro comercial. Li uma série de livros, consultei uma série de livros, li aproximadamente, julgo que à volta de 15.000 páginas de livros e consultei outras 16.000. Falei com muita gente, tudo quanto tinha referências a São Mateus, estava lá eu a ver, a procurar, a compilhar, de forma a juntar isto tudo nesta história. A Junta de Freguesia apoiou o lançamento deste livro, foi uma edição do Mário Duarte, da Blue Edições, e que a Junta de Freguesia resolveu, portanto, apoiar e muito bem. Quanto a curiosidades, tenho aqui algumas e gostava de as partilhar com quem nos ouve. E há algumas teorias com mais graça, outras com menos, mas eu começaria por esta. Em 1918 foi encontrado, numa sexta-feira, quase às 11 da noite, uma criança embrulhada num enxoval junto do campo de jogos de São Mateus. Tinha sido colocada ali de propósito pelos pais, pela mãe, pelo pai, alguém que não queria que soubesse quem eram os pais, e foi encontrada pelo cantoneiro da zona que fazia o serviço. Era sexta-feira, o registro civil já estava fechado e só na segunda-feira é que foram fazer o registro da criança. A criança foi entregue a uma senhora que morava na zona, que se chamava Maria da Pena, e o miúdo começou por ter o nome de Manuel da Pena. Quando foram registrá-lo na segunda-feira, o conservador do registro civil, ou então Dr. Luís da Silva Ribeiro, que acabou por dar o nome à nossa Biblioteca de Angra, foi conservador do registro civil durante muitos anos, acabou por encontrar uma forma airosa de dar o nome à criança. A criança tinha nascido na sexta-feira, ou pelo menos foi encontrada na sexta-feira, no dia de São Cornélio. Na segunda-feira que foram registradas era o dia da purificação de Nossa Senhora. E então ele entendeu que o nome para a criança seria Cornélio da Purificação. E foi assim que a criança foi inscrita como Cornélio da Purificação. Tratado durante muitos anos em casa da Senhora Maria da Pena. Como foi tratado em casa da Senhora Maria da Pena, ficou conhecido por Manuel da Pena. Toda a gente o tratava. Manuel da Pena foi o conhecido engraxador da Rua Direita, que andou muitos anos pelo Chaba Rosa e pela Pastelaria Luso. Um senhor baixo, que fez a sua vida de engraxador durante vários anos, conhecido de muita gente dessa época. Eu conheci-o, e tenho 64 anos, conheci-o perfeitamente, não sei há quantos anos o senhor faleceu, mas conheci-o perfeitamente. Quando o senhor foi à inspeção militar, perto dos 20 anos, talvez na casa dos 18 ou 19, como seria hábito nessa época, quando chegou a uma determinada altura, chamaram pelo nome dele. E alguém chamou, Cornélio da Purificação, e ele não se mexeu, não era nada com ele, até que alguém que estava presente, que sabia da história, que sabia do nome dele, disse: olha, estão ali a chamar por ti. Não, chamar por mim.
esse é o Manuel da Pena, que não é o meu nome. Não, que o teu nome, tu foste registado, foi com aquele nome. Portanto, hoje em dia estas coisas não aconteciam porque os registros são completamente diferentes, os números de contribuintes, os bilhetes de identidade, esse tipo de coisas todos que esta sociedade hoje nos obriga a ter e a saber, mas naquele tempo era normal isso acontecer. Havia pessoas que chegavam à idade de irem à inspeção militar e é aí que sabiam que tinham outro nome. O senhor, durante a sua vida, foi sempre conhecido por Manuel da Pena, o nome era Coronel da Purificação, tem, julgo que meia dúzia de filhos, 6 ou 7, não estou agora bem certo, conheço alguns deles, um deles já faleceu, o Henrique Dédalo da Purificação, era filho deste senhor, o Fernando da Purificação, julgo que todos os filhos têm o sobrenome de Purificação, e há uma senhora que também conheço, e são mais, julgo que são 6 filhos, mas não quero mentir. E este senhor, o mais engraçado ainda, segundo me disse a filha, este senhor foi tratado uma vida inteira por Manuel da Pena, por quem o conhecia, e em casa a esposa, a mãe destes filhos, tratava-o por Mário, e ninguém sabe porquê, e ele respondia. Portanto, temos aqui o Coronel da Purificação, o Manuel da Pena, ainda chamada pela esposa de Mário. São estas coisas engraçadas que acontecem assim ao longo dos anos. Pelo sismo de 1980, outra história. Pelo sismo de 1980, em São Mateus, receberam para os sinistrados várias roupas que vieram de vários locais. Ao mexerem nas roupas, encontraram um casaco e numa das algebeiras meteram a mão e estava dinheiro lá dentro. E tiraram o dinheiro, contaram o dinheiro, eram 25 mil escudos naquela altura que estavam numa algebeira de um casaco. Ninguém sabe de onde, ninguém sabe de quem, ninguém sabe porquê. O dinheiro foi entregue ao GAR, que era o Gabinete de Apoio à Reconstrução, que na altura tratava da reconstrução, e ficou assim, mais uma história daquelas engraçadas em relação a São Mateus. E ao sismo, neste caso. Em relação às alcunhas de São Mateus, é muito engraçado porque há algumas até que nem se podem dizer em público. Eu tenho aqui, no livro de São Mateus, julgo mais de 300, umas de pessoas, outras de famílias, e com alguma graça. Eu tenho aqui uma história relacionada com a alcunha, que era uma rapariga de São Mateus que trabalhava na antiga fábrica de peixe, na Tercom, e que, pelos anos 70, se não estou em erro, ou 60 talvez ainda, teve um acidente de trabalho durante o seu dia de trabalho na Tercom, na fábrica de peixe. E teve um acidente de trabalho, foi dirigido ao hospital e depois tentaram avisar a família. O telefone que havia em São Mateus era o telefone dos baleeiros, onde é hoje os marítimos de São Mateus. E então telefonaram para os marítimos de São Mateus e alguém queria dar esta notícia à família, que ela era filha de um António qualquer coisa, que tinha o seu nome, e a pessoa que atendeu disse que não sabia e que não conhecia, e perguntou a este, perguntou àquele, perguntou ao outro, e depois foi ao telefone e disse, mas essa gente já tem um apelido. E ela do outro lado disse, tem, mas a gente também tem que os dizer, porque não é assim muito coisa e tal. E o Sr. Tomás, que foi o José Tomás que atendeu o telefone, acabou por insistir com quem estava do outro lado da linha, e então do outro lado da linha acabou, pois é, ela é filha do José Cagalhão. E então aí já toda a gente conhecia o José Cagalhão. Portanto, era o apelido que eu somente tinha, e quem diz esse, diz outros. Portanto, são histórias dessas que, ao fim e ao cabo, vão acontecendo aí atrás umas de outras numa freguesia, como é a freguesia de São Mateus. E acho que ficávamos por aqui em relação ao que temos sobre a história de São Mateus. É um livro que tem 752 páginas, 623 imagens e pronto, não sei se vale quanto pesa, mas são 3,750 kg de papel, são 4 anos de recolha e de pesquisa e pronto, quem o quiser está aí à disposição nos lugares habituais. Ok, e assim terminamos com mais um livro, uma história, e até para o próximo livro, uma história.